Fala, meu povo, bom dia, tudo bem com vocês? Quem está falando é o professor Giovanni. Esse vídeo é voltado para os alunos da Escola Estadual Mário Elias de Carvalho. Mas se você for de outra escola, seja bem-vindo, espero que seja de muita valia para você. Esse vídeo é voltado para os alunos do 9º ano. Nós estamos no PET 3, semana 2. Estou um pouco atrasado, em tempo ainda, mas um pouco atrasado com relação ao ritmo que estávamos seguindo, porque o meu computador teve um pequeno defeito, já resolvi o problema, troquei o equipamento e seguimos nossa vida. Espero até o final da 4ª semana já estar regularizado de acordo com o ritmo anterior que estava impresso, Gravando sempre na sexta-feira. Até sexta-feira, Geralmente eu gravava na quinta e lanço na sexta. Mas vamos lá. O tema é a luz, É uma onda eletromagnética, que é propagada. Então vamos lá. A questão número 1. Não vou dar outros detalhes de matéria não, porque está muito tranquilo, tá? E a explicação do professor lá, o Bruno Galvão, no Conexão Escola, no Se Liga na Educação, está muito tranquilo, muito boa. Tá bom? Então vamos lá. Qual a definição de luz? Então vamos lá. Vamos lembrar dessa imagem. Tá vendo a imagem aí? Nós utilizamos na primeira semana, quando falávamos das ondas eletromagnéticas. Lembra disso? Do feixe de luz, feixe de ondas, possíveis. E aí, a luz visível está aqui, nesse meio de caminho aqui, tá? Entre o ultravioleta e o infravermelho. Então, a definição, inclusive, peguei lá do PET, tá bom? Lá no PET está escrito para nós assim, luz é a energia radiante capaz de sensibilizar os olhos, ou seja, qualquer radiação eletromagnética cuja frequência se situa entre o infravermelho e o ultravioleta. Lembrando, não existe só luz branca, Sendo que, na verdade, a luz branca é a conjunção de todas as cores, é a junção de todas as cores. Mas pode ser desde o violeta até o vermelho. O que está para lá do vermelho é o infravermelho, o olho humano não vê. E o para cá do violeta é o ultravioleta, está acima do violeta, Então, o infravermelho abaixo do vermelho e o ultravioleta acima do violeta, na frequência. E aí a gente vê que nós não enxergamos, tá bom? Então, essa é a definição de luz. Beleza? Lembra disso? Lembrando que as outras ondas as outras ondas eletromagnéticas, além do ultravioleta e infravermelho, nós não vemos. Tem animais que enxergam, às vezes até tem um humano que enxerga um pouquinho do infravermelho, mas o ultravioleta, se tiver captação, a gente não vê, nós, seres humanos. Beleza? Então vamos lá para a questão 2. O que são corpos transparentes, translúcidos e opacos? Houve essa distinção dos três lá com exemplos na aula. Mas eu vou trazer aqui. Os meios transparentes ou corpos transparentes, trouxe tudo a apostila mesmo, tá? Permite propagação da luz. Exemplo é o ar e a água. Beleza? Não tem outros exemplos mais clássicos aqui não. Às vezes um vidro, Tem muitos vidros e plásticos que são transparentes. Já os translúcidos permitem a propagação parcial da luz. O nevoeiro, o vidro fosco, alguns outros plásticos, também são translúcidos. Aqueles plásticos mais foscos que você vê que tem alguma coisa dentro, mas você não consegue ver direitinho o que está dentro dele. Esses são translúcidos. Já os meios opacos não permitem propagação da luz. O exemplo, parede, o corpo humano, madeira, praticamente todos os objetos que não são transparentes nem translúcidos. Então, aí eu trouxe aqui uma explicação muito rápida de por que isso aqui acontece, tá? O meio transparente, ele permite a onda, o raio da onda de luz, passar sem interferência nela. Ou seja, não tem mudança de densidade muito severa, coisas desse tipo. Embora na água aconteça um pouquinho, mas aí para a gente ver a diferença tem que ter muita água. Já o meio translúcido, a onda de luz, ela meio que
rebate assim, né? Vamos dizer assim, mudando um pouco a trajetória dela. Por isso o formato dos corpos atrás de meios translúcidos, de corpos translúcidos, são meio distorcidos, né? Por exemplo, atrás do box lá, a gente vê mais a sombra, uma coisa meio distorcida, não corresponde tanto à proporção do tamanho, à posição real da pessoa, do corpo, enfim, tá? É o meio translúcido. Já o meio opaco, realmente não passa nada, né? A luz bate e volta, né? Inclusive ela vai bater e voltar, não com o mesmo poder de reflexão de um espelho, que também é um meio opaco, né? Mesmo refletindo. É um meio opaco reflexivo, né? Mas é um meio opaco, tá? Porque a luz não atravessa. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Conseguindo entender aí? E aí eu trouxe exemplo prático, né? O vidro da janela transparente lá, você vê o corpo lá de fora bonitinho. Já o box do banheiro, aqueles box meio frisados, né? A gente vê que é translúcido, né? Seja de vidro ou de acrílico, né? Vidro frisado, aqueles vidros que fazem aquela textura nele, né? Para ele ficar opaco, um pouco mais opaco, que usa muito em porta hoje em dia, né? Até tem porta de banheiro que eles têm usado. Claro que com mais intensidade, porque senão fica dando para ver o formato mais perfeito da pessoa lá dentro. E aí a parede é opaca. Não passa nada nela, a gente vê só a metade do gato. A metade que está atrás da parede a gente não está vendo. Beleza? Beleza. Então vamos lá para a próxima questão. 3. Descreva com suas próprias palavras o princípio da propagação retilínea. São 3 princípios que regem a luz, tá bom? Então o primeiro, retilíneo, lembra disso? Muito fácil. Propagação é espalhar, né? Então a luz, eu trouxe lá da apostila também, lá do PET, é em um meio homogêneo e transparente, a luz se propaga em linha reta. Né? Ela faz uma trajetória retilínea, é claro, mais reta do que a minha, né? E aí pediu para escrever com suas próprias palavras. Eu escrevi algumas formas possíveis. Você pode ter escrito aí, escrevido, né? A luz não faz curva, né? O professor falou isso lá na aula. Outra sugestão. A luz é uma onda unidimensional. Lembra na aula da primeira semana que a gente falou sobre tridimensional, bidimensional e unidimensional? A luz é um exemplo de onda eletromagnética unidimensional. Ela se propaga em uma linha, tá bom? Diferente do som. O som ele espalha para todos os lados, né? Ele é tridimensional. Ele preenche todo o espaço, né? E diferente da onda sísmica, que é bidimensional, que vai para direita e esquerda, né? Bidimensional. Beleza? E aí, deixa eu apagar aquilo ali para não ficar atrapalhando a leitura. E aí a gente vê outro. Esse princípio é o que explica a formação da sombra pelos objetos opacos, né? É outra forma que poderia ter escrito. Beleza? Então são 3 formas que às vezes pode ter parecido aí, que, querendo ou não, tá certo. Então vamos lá, eu trouxe aqui um exemplo para vocês entenderem. Né? A luz vai em linha reta. Olha aqui, ó, um exemplo aqui, ó, o farol. O farol do carro tem uma trajetória. O farol, na hora que você acende o farol, não acende atrás do carro, para cima, lá no teto. Se está acendendo no teto é porque o farol está mal regulado, né? Tá com os espelhos virados para o lado errado. Porque aqui dentro do farol geralmente tem um conjunto de espelhos. Mas é isso aí, ó. Tem uma linha reta, né? Beleza? Então, o princípio da propagação retilínea. Outro, na questão 4, pediu o outro princípio, que é o da independência dos raios. Então, lá no PET estava escrito assim, ó, o princípio da independência dos raios luminosos, a trajetória de um feixe de luz não é afetada pela trajetória de outro ponto de luz. E o professor mostrou lá. Por exemplo, se eu pego um laser e coloco aqui, outro laser e coloco aqui, eles vão se cruzar, você pode ver às vezes até o ponto comum, se você conseguir colocar na mesma altura, mas eles não vão interferir na trajetória um do outro.
né? Eles não se somam e vão no mesmo lado, ele, né, um não corta o outro. Aí a gente vê lá, os raios de luz não se misturam indo todos para um mesmo lado. Pode ser outra forma de dizer isso. Outra forma, cada raio segue seu caminho. Né? Segue seu caminho, meu irmão. Outra possibilidade, um raio de luz não impede a passagem de outros raios de luz. Né? Um raio de luz não impede a passagem de outro raio de luz. Por mais que às vezes brilhe mais, posso colocar até uma luz mais forte, mas a luz daqui, ela vai afetar no outro lado. Beleza? Do mesmo jeito. É claro que quando ela passar aqui, ela vai ficar imperceptível. Se forem de cores diferentes, elas se misturam no ponto de encontro, tá? Formando cores mistas, cores intermediárias entre elas. Sejam elas secundárias, terciárias ou quaternárias. Lembra disso da aula de artes? Cores primárias, secundárias. Então, aqui, ó. Todo mundo já foi num show, numa festa, ou já viu isso, nem que seja pela televisão, né? Um ponto de luz, lá, eles têm seus destinos e um não atrapalha o outro. Apesar de, às vezes, eles se misturarem. Olha aqui, ó, o azul com o amarelo formando o verde. Aqui, ó, o verde juntou com o amarelo em um certo ponto aqui, formou outra cor. Então, eles podem se cruzar, mas não atrapalham um ao outro. Beleza? 5. Vamos para o último princípio, né? Que é o princípio da reversibilidade dos raios. Né? Reversível. O raio é reversível. Tá? Lembra? O que é uma coisa reversível? Que volta atrás, né? Então, o que diz lá? Quando o sentido de propagação se inverte, sua trajetória não se altera. Vamos falar de outra forma? Quando a luz se reflete em alguma superfície ou objeto, ambos lados têm a mesma trajetória. Né? Trajetória significa linha do caminho percorrido, tá? Aquela linha, ó, que claro, seria uma linha mesmo. Então, e a última possibilidade que teria aqui, né, que eu coloquei, que eu escrevi aqui, mas tem mais duas, tem mais uma ali que vai vir aí na frente. Se eu vejo alguém no espelho, essa pessoa também me vê. É uma forma da gente falar com nossas próprias palavras. Se eu estou vendo uma pessoa no espelho ou no vidro, ela também me vê. Ela vê o mesmo ponto que eu. Se ela olhar para o mesmo ponto que eu estou olhando, tem esse detalhe, né? Se ela não olhar para o mesmo ponto, ela não vai ver a mim. Então, vamos lá. Olha aí a figura. Sempre vai ter que ter ilustração. Olha aqui, ó. O observador está olhando para um espelho que bate para outro espelho com a luz. Olha aqui, ó. A luz bateu aqui, bateu ali e vem no olho. Se tivesse outro olho aqui, ó, como é o caso do retrovisor, a pessoa estava vendo o outro. Entenderam? Então, olha lá, por exemplo, quando você está dentro do carro, se a pessoa te olha no retrovisor, você também a olha no retrovisor. Aí cruza os olhares. Então, olha lá, a forma da trajetória de um raio de luz não depende do sentido de sua propagação. Não depende do sentido, mas a trajetória continua a mesma. Beleza? Pode ser daqui para cá ou daqui para cá, tanto faz. E aqui eu trouxe outro exemplo lá, ó, né? O taxista está dirigindo, conversando com o passageiro. Não sei se você já teve experiência de estar no banco de trás, conversando com o motorista e se olhando pelo retrovisor, né? Batendo um papo. É assim que funciona. Se você o vê, ele também te vê. Beleza? Aí você vai falar assim, mas se minha cabeça estiver na frente, vai ser ver assim, porque não tem como você ver fora, né? Você só vai ver o que está fora do reflexo da sua cabeça. Beleza? Beleza. 6. Que característica da luz torna possível a formação de sombras? Qual que é? Fácil demais, né? O princípio da propagação retilínea. Eu trouxe até o texto de novo aqui. Em um meio homogêneo e transparente, a luz se propaga em linha reta. Porque como ela é a trajetória retilínea, e também ela é uma onda eletromagnética unidimensional, então é assim que funciona. Então gera uma região sem luz quando há um obstáculo, corpo opaco. Né? Caso a luz se espalhasse como onda bi ou tridimensional, preencheria todo o espaço e não formaria a sombra. Né? Então eu trouxe aqui
né? É aquela ideia, de novo, do som. O som, por mais que tenha uma barreira, ele alcança o que está atrás. Ele vai alcançar. Ele, né, entre aspas, ele encontra um lugar para passar. Perde a potência, claro que ele vai perder. Por isso que uma barreira física diminui a percepção de som, né, obviamente. Mas diminui a potência dele. Então vamos lá. 7. Diferencie sombra projetada de penumbra. Sombra projetada e penumbra. Então, a sombra, eu trouxe lá da apostila de novo. Sombra é uma consequência da propagação retilínea da sombra. Então, olha aqui, a sombra projetada ou umbra é a região de escuridão total. Beleza? Então, a sombra projetada ou umbra é a escuridão total. E a região de escuridão parcial se chama penumbra. Então, é a escuridão parcial. Professor, explique isso melhor. Nada melhor que uma figura, né? Uma sombra de uma laranja lá na parede, sua mão na parede. Você vai ver que tem um ponto em que você vê uma escuridão total. E o contorno, você vê que nem é tão delimitado. E aí você vê um limite entre sombra e não sombra. Olha aqui, ó. Vira aqui, ó. Isso aqui é a penumbra, ó. E aqui é a umbra. E aqui tá usando a laranja. Olha lá, ó. É a penumbra aqui. Você vê que está entre a sombra e a não sombra, vai perdendo a força a sombra, e aqui a sombra total. Beleza? Seria mais ou menos a ideia do lunar, né? Do eclipse lunar. Mas eu vou mostrar para vocês agora, daqui a pouco, a ideia do eclipse. Então, mas eu trouxe a ideia da sombra mesmo, para você ter esse posicionamento primeiro, tá bom? Por isso que tem objeto que às vezes nem forma uma sombra muito bem delimitada, né? Tão bem lineada lá na parede. Por quê? Porque a diferença entre penumbra e umbra faz com que perca um pouco a resolução. Olha aqui, ó, não está tão uniforme, né? Você observa isso? Então vamos lá. Aí a questão 8 fala justamente do eclipse, que é essa questão de umbra e penumbra. Olha aqui, eu trouxe de novo. Então, pede para explicar o eclipse lunar. Beleza? Nós temos aqui o eclipse lunar. Isso é matéria de sexto ano, é tranquilo a gente lembrar. A gente viu isso no sexto ano lá, quando a gente fez. Então, a Lua, o Sol e a Terra, né? A Terra, o Sol e a Lua estaria aqui, né? A Lua estaria nessas possibilidades aqui. Ó. A, B, C ou D. Ó, aqui, ó, as letras. Se ela está no A, que é esse ponto aqui, ó, eclipse total, que é esse ponto de encontro. Se ela está no B, é esse aqui, ó. Se ela está no C, é esse aqui, ó. Se ela está no D, é a penumbra também, né? Que é aquele que dá um arco, uma auréola em volta. Esses dias teve um eclipse de penumbra, não é o D, tá? O penumbra seria sem ser o C e sem ser o D, o B. A Lua posicionou aqui, ó, e ficou aqui, ó, na região de penumbra, tá? Aí ela ficou escura, ela ficou opaca, mas sem a sombra da Terra projetada com uma linha aqui, porque ela não chegou a esbarrar em nada na região de umbra, como esses casos aqui, porque no caso o C aqui ele tem que chegar aqui, ó, encostar aqui, ó. E o B também teria que encostar aqui. Já nesse que teve esses dias para trás, logo no começo da quarentena, mandei nos grupos. Ela ficou aqui, ó, então ela ficou só escura, né? Ela ficou escura, com a sombra. Uma coisa bem diferente de se ver assim. Então aí o texto que a gente pode colocar, explicando o eclipse lunar, a Terra fica entre o Sol e a Lua, e tem sua sombra projetada sobre a Lua. Beleza? Então, é o que a gente chama de eclipse indireto, né? Que a gente vê a sombra. Para nós, né? Para quem estivesse na Lua, seria um eclipse direto. Mas para nós é um eclipse indireto. Beleza? Porque quem estiver na Lua veria não a sombra, mas a Terra tampando o Sol. Vamos lá. Ainda na questão 8, para explicar o eclipse solar. É o inverso, né? É a Lua que entra entre a Terra e o Sol, entre o Sol e a Terra, e projeta a sua sombra sobre
a Terra. E aí, claro, se você vai estar aqui, ó, olhando, por exemplo, aqui, ó, você vai ver um eclipse total. Se você está aqui, ó, você vai ver um parcial. Tá? Esses dias teve eclipse também solar, né? Então aí a gente vê aí, ó, a Lua fica entre o Sol e a Terra e tem sua sombra projetada sobre a Terra. Beleza? É ao contrário, né? Ou seja, tampa o Sol para quem está na superfície, na região. Se você está na região de umbra, é eclipse total. Se você está na região de penumbra, é parcial, né? Que aí vai tampar a parte do Sol. Beleza? Beleza. Então a gente fica por aqui, lembrando, as atividades do PET são equivalentes à sua frequência na escola. Se você não está enviando, você está levando falta. Lembrando que falta tem limite, não é? Então, nós já temos mais de 3 meses, né, de PET. Se você não fez, corre e faça. Ainda está valendo. Se você mandar o PET 1, ainda está valendo. Se você mandar o PET 2, está valendo. Está valendo. Mas corre e faça enquanto há tempo, né, para depois não ficar acumulado e louco correndo para todos os cantos. Tem a correção de todas as atividades de ciências aqui no meu canal. Então, corra, faça, envie, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus. Tchau.